Seja bem-vindo, sou Anderson Pinheiro e o nosso assunto de hoje é o tabernáculo. A orientação que o Senhor Deus deu para Moisés para construir um santuário onde ele habitaria para estar junto ao povo, onde ele seria exaltado, ele seria glorificado, onde o povo pudesse ter a oportunidade de estar conversando com Deus. A ideia do tabernáculo sempre foi essa. E é importante nós hoje estudarmos o tabernáculo porque ele representa a obra que Deus tem para o seu povo, a obra de Deus para a sua igreja. Não é à toa que a gente vê que ele se revela a Moisés, ele dá um projeto, esse projeto tinha que ser cumprido à risca, ele providencia pessoas com dons e talentos para poder realizar aquilo que era a vontade dele. Então a gente consegue observar que é um script muito parecido com aquilo que acontece na obra de Deus nos dias de hoje. Por isso o estudo do tabernáculo ele é muito importante. Entender as figuras, entender o propósito de Deus para aquele momento e qual era o recado de Deus para a igreja hoje, através dessa grandiosa obra que foi feita, projetada por Deus, com Moisés à frente, mas quem realmente fez acontecer foi o povo. Vamos aqui para o slide para a gente poder começar. Então, tabernáculo, parte 1. Nosso texto base é uma parte do verso 8. Fica lá no capítulo 25 de Êxodo. Diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Nós vamos fazer um breve contexto histórico porque é importante a gente saber o que aconteceu antes da construção do tabernáculo, até porque, como toda a história ela é uma figura que aponta para as coisas que estão acontecendo hoje na vida do servo de Deus, na vida da igreja do Senhor Jesus, então nós vamos ver uma série de fatos que dizem respeito, que apontam para situações que nós passamos até hoje. Então, por isso que nós vamos fazer toda essa contextualização histórica e aí depois a gente vai entrar efetivamente no tabernáculo e suas figuras. Vamos dar prosseguimento no slide. Então, a Bíblia fala claramente, Êxodo 12:40, que o povo ficou 430 anos no Egito, o povo de Israel. Mas quando a gente vai dar uma estudada sobre quanto tempo o povo realmente ficou escravo, não foram os 430 anos, até porque quando José ele é colocado como governador do Egito, ele tinha 30 anos. Quando a sua família é levada para lá, ele tinha 39. Ele viveu até os 110, então a gente consegue entender aí de quando a família chegou até a sua morte, são 71 anos. Durante esse período, o faraó conhecia muito bem a José. Então, sou eu dizendo, certamente a família de José, o povo de Israel, foram bem tratados, porque havia meio que um sentimento de gratidão do povo egípcio a José, por todo o benefício que José proporcionou através de todas as ações que ele tomou para os períodos de grande fome pelo que o mundo passou. Mas quando José morre, diz a Bíblia que em um dado momento se levantou um faraó, a Bíblia não cita qual, que já não conhecia José e que já não tinha meio que nada com isso, e daí para frente o povo começa a sofrer. Para que toda essa contextualização? Para dizer o seguinte: necessariamente não foram 430 anos de escravidão. Então o povo de Israel ficou escravo uma quantidade de tempo menor. Há entre os estudiosos meio que um certo consenso de que foi em torno de 200, 215, a gente ouve falar até em 250 anos de escravidão.
É só importante frisar isso para a gente não ter a ideia de que foram 430 anos de escravidão. Não foram. Isso não tira nem um pouco o grande sofrimento que o povo passou, mas não foram os 430, foram na casa dos 200 e poucos anos. Com todo esse sofrimento, Deus já tinha visto, né, estava acompanhando todo o sofrimento do povo. Então, o que acontece? Moisés é salvo, né, de forma milagrosa, né, por também uma grande astúcia, né, de sua mãe. Ele é adotado, né, pela filha de Faraó, ele é criado lá no palácio, ficou por lá 40 anos, resolve defender a honra de um dos seus, né, compatriotas, né, um israelita, contra um egípcio. Ele mata o egípcio e aí foge, vai para o deserto, se encontra com Jetro, ali ele forma uma família, vai cuidar de ovelhas. E num desses momentos em que ele estava com as ovelhas no campo, ele vê algo que para ele foi extraordinário, uma sarça que pegava fogo, mas ela não se consumia. Então Moisés se aproxima e ali Deus se revela a ele, dizendo: olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo e eu preciso de alguém que lidere esse povo, que me represente diante de Faraó para que o meu povo seja libertado. E nós conhecemos bem a história. Ele fala que não tinha condição e Deus fala: olha, eu vou estar contigo a todo tempo, né? Eu serei por sua boca. Então, por mais que ele se achasse incapaz de fazer, mas o Senhor estaria com ele. Conhecemos também as 10 pragas, né? A primeira praga foi a transformação da água em sangue. E aí, uma praga após a outra, Faraó não permite a saída do povo e os seus magos lá e os seus adivinhos, né? Os seus mágicos conseguem reproduzir alguma coisa, mas chega um dado momento que não, mas o coração dele é endurecido. E por que o coração de Faraó estava endurecido? É interessante que o próprio Deus fala que eu hei de endurecer o coração porque havia muito mais do que uma simples libertação de um povo. Não que talvez simples não seja a melhor palavra, porque o povo sofria muito e foram atos assim de grandes maravilhas que Deus proporcionou. Mas era muito maior do que isso. Havia um recado de Deus para um povo que viria milhares de anos depois. Então, tudo aquilo pelo qual o povo de Israel passou lá ainda no Egito, tinha algo importante, um ensinamento importante para nós, Igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje. Então, primeira praga, a água se transforma em sangue, e aí nós vamos para a última praga, onde os primogênitos morreriam. Então, Deus passa uma orientação muito clara que o cordeiro deveria ser morto, o sangue passado nas ombreiras da porta, e onde o sangue estivesse nas ombreiras, não haveria morte. E a gente vê claramente um anúncio, uma revelação, uma profecia do que aconteceria com o Senhor Jesus. O cordeiro em si fala da pessoa do Senhor Jesus e o seu sacrifício. Quando a gente vê as ombreiras da porta, se a gente pensar, nós vamos ver que é uma espécie de T, então aponta para o madeiro onde o Senhor Jesus foi sacrificado. Então, o cordeiro morre e o seu sangue lá na cruz é suficiente para que possa gerar para as nossas vidas a libertação do Egito, que para nós hoje é o mundo. Então, agora caminhando não para a morte, agora mais para uma vida e uma vida eterna, uma terra que emana leite e mel, que é Jerusalém. Para nós, por assim dizer, uma Jerusalém celestial. Muito bem, então vamos lá. Nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós conhecemos Jesus, o Cordeiro é sacrificado, a oportunidade vem. Então agora nós saímos do mundo. Ok.
Só que o povo já estava acostumado com aquela vida. O povo estava sofrendo? Claro que estava sofrendo. Mas pense da seguinte forma. A gente tem um condenado que ficou 25 anos na cadeia. Então, ele é liberto, chega ao fim a sua pena. A gente vê o quanto ele sofre, porque os tempos são outros, a forma de comunicar é outra, a forma de vestir é outra, os costumes são outros. Então, ele tem uma grande dificuldade de viver normalmente, agora se adaptando a toda uma nova realidade. Com o povo de Israel não foi diferente. Há muitos e muitos anos vivendo ali, apesar de sofrido, mas havia uma certa provisão da parte dos egípcios para ele, porque eles tinham que viver. Então, meio que eles tinham as coisas na mão. Quando você sai, você está por sua conta. Então, agora não tem ninguém para te dar comida, para te dar água, para te dizer o que fazer. Foi o que aconteceu com o povo. E aí, no caminho, né? Mar Vermelho. E agora? Então, o que a gente vê nisso? Quando a gente sai do mundo, a gente vem com uma herança de lá. Festas, formas de agir, formas de falar, formas de vestir. Então, há toda uma parte comportamental e uma parte social que, quando a gente aceita Jesus, ela muda. Ela fica diferente, né? E aí, há um desejo de quem nos mantinha lá de que voltemos. Porque o objetivo do adversário é que nós voltemos para as nossas práticas antigas, nós voltemos a ser escravizados por ele. Então, muitas vezes nós nos deparamos com situações lá, quando no início, quando a gente é salvo, quando a gente está na presença de Deus há pouco tempo, que parecem ser intransponíveis, como o Mar Vermelho. É uma situação onde aquele algoz que cuidou da gente tanto tempo quer a gente de volta. A gente sente saudade das festas, a gente sente saudade dos amigos que tínhamos lá, a gente sente saudade de uma série de coisas que aconteciam. E parece que isso nunca vai sair de nós. É o Mar Vermelho. Mas então Deus ordena a Moisés: estende a tua mão e fala para o povo para poder caminhar. E assim aconteceu, o Mar Vermelho se abre. Então, apesar da gente vir e ser difícil se desvincular daquilo que aconteceu no passado, e às vezes a gente acha que não vai ter jeito, tem. Porque Deus há de operar em favor de cada um de nós para que o passado fique para trás. E tanto é assim que quando o povo passou pelo Mar Vermelho, o mar se juntou novamente exatamente no momento em que Faraó, seus cavalos e cavaleiros passavam por ali. Então, Deus vai sim vencer essa dificuldade para que nós não venhamos retroceder, que agora a nossa caminhada é para frente, né? Então é isso que representa ali o Mar Vermelho e o Faraó no encalço do povo. Há um trabalho, um projeto para que voltemos a ser o que éramos antes. Mas Deus tem um projeto ainda maior para operar milagres e maravilhas para que continuemos firmes no caminho rumo à terra que mana leite e mel. O povo continua caminhando e aí ele chega até um lugar chamado Mara. E é interessante que aquele lugar tinha água, mas a água ela era amarga, ela não era própria para beber. E o povo reclama, né? Não é possível beber isso. E Moisés procura o Senhor e ele faz o seguinte: ali tem um lenho, né? Em algumas traduções fala que é até uma árvore, joga na água. E ele joga, então, aquele lenho, aquele pedaço de madeira, né, na água, e a água se torna doce. Mas o que significa isso? Muitas vezes, essa mudança de vida que acontece na vida do homem, ela é amarga, porque ela é difícil. Porque se desgarrar de todo um tempo vivendo de uma certa forma, quando isso muda, não é fácil para ninguém. Então, toda essa nova cultura, toda essa nova forma de agir, toda essa nova forma de ser,
muitas vezes incomoda. Mas o lenho representa justamente a cruz, justamente o sacrifício de Jesus. E quando nós nos entregamos para Ele, de corpo e de alma, quando damos atenção ao Espírito Santo, fica mais fácil. Então, aquilo que é amargo se torna doce, porque deixamos de ter várias coisas no mundo, fato, mas alcançamos coisas muito, muito mais excelentes agora na presença de Deus. Veja que não tem festa, a gente não vai nas festas do mundo, mas nós temos as nossas festas. E o interessante é que as nossas festas não acabam em bebedeira, não acabam em ressaca, não acabam com pessoas sendo machucadas e às vezes até mortas. As nossas festas são diferentes. Então, esse amargor inicial, né, por essa mudança não ser fácil, se nos apegarmos ao Senhor Jesus, que é aquele lenho que lá foi colocado, nós vamos ver que nós ganhamos muito. E o que foi perdido não vai nos fazer falta. Então, a representação do povo diante de Mara e a providência de Deus através do lenho é justamente isso. Jesus, na sua e na minha vida, faz com que agora essa nova forma de vida não seja mais amarga, mas ela seja doce, por uma série de benefícios que, se prestarmos atenção, são muito claros e são muito evidentes. O povo, em um dado momento, começa a reclamar com Moisés: olha, quem dera a gente estivesse lá no Egito, porque lá tinha pão todo dia e lá tinha as panelas de carne. E aí Moisés vai falar com Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Codornizes subiam à tarde, então o povo pegava, ok, então a carne estava lá. E logo pela manhã, quando o orvalho subia, existia o maná. E o povo não conhecia e acharam muito interessante, ele era bem pequenininho e era doce. É interessante que a regra era muito simples. Olha, um homer de maná para cada um, a ser colhido todos os dias, né? E você não deve ajuntar. Não adianta, não era para você poder pegar e, não, você quer saber? Não vou colher um homer por pessoa, vou colher 2, que aí amanhã eu não preciso. E o povo fez, e o povo teimou, e aí o que acontecia? No dia seguinte, o maná estava todo apodrecido, já cheirava mal com vermes. Agora, na grande e maravilhosa graça de Deus, na sexta-feira, eles deveriam colher dobrado por causa do sábado. E no sábado, o maná estava fresco como o dia anterior. Ou seja, o propósito de Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Nós não precisamos teimar. Quando Deus nos orienta, tudo sai bem, tudo acontece da forma que tem que acontecer. Mas quando desobedecemos, estamos por nossa conta e normalmente as coisas vão mal. Seguindo, mais uma vez o povo se encontra numa situação. É interessante que falamos aqui lá no verso 16 de Êxodo sobre pão e carne, alimento sólido, né? Deus proveu. Agora, aqui no capítulo 17, o povo reclama de água. E não tinha, não era igual em Mara, que a água era amarga. Não tinha. Moisés procura o Senhor e ele fala assim: olha, vai lá, pega o cajado, fere a rocha, porque vai brotar água. E diante de todo o povo, Moisés fez assim. E realmente a água brotou. E o povo se saciou. E aí? Lembram lá no verso 16? Codornizes e maná? Bom, Jesus falou que é o pão da vida. Em um sermão ele diz: olha, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Ninguém entendeu na época porque era um negócio muito realmente complicado, sem que o Espírito Santo nos revele o que quer dizer.
Pão que desceu do céu, o Senhor Jesus está claro. Comer da minha carne e beber do meu sangue é viver uma nova forma de vida que é originada do sacrifício. Então, comer a carne de Jesus é dar o devido valor ao seu sacrifício na cruz, que não terminou por aí, ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Mas é isso. Então, ok, temos alimento sólido, o pão que desceu do céu e a carne do Senhor Jesus, que representa o seu sacrifício, que nos deu a oportunidade de alcançar uma vida eterna que já tínhamos perdido. Perdão. E agora falta água. E a água brota de onde? Da rocha. Quando o Senhor Jesus fala sobre a casa na rocha e a casa na areia, fica muito claro. A rocha é o Senhor Jesus. É aquela onde estamos firmados, os ventos virão, as tempestades virão e a casa permanecerá firme. Então Jesus é a rocha. Então brota dele uma água. Lembram da conversa dele com a mulher samaritana? Olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria uma água que te fará saltar para uma vida eterna. Você nunca mais terá sede de novo. Então o Senhor Jesus é essa água. Então, quando temos sede, hoje, como servos de Deus que saíram do mundo, o que dessedenta as nossas vidas é o Senhor Jesus, é a palavra do Senhor Jesus, é a vida do Senhor Jesus. É tudo o que ele fez por nós para que hoje pudéssemos ter acesso novamente a uma vida eterna. Como o povo estava caminhando e era, a princípio, uma terra hostil, os amalequitas sobem então contra o povo, a lutar. Moisés orienta a Josué, olha, vai lá, pega uns homens para poder lutar contra os amalequitas. E ele sobe e fica olhando a batalha. E é interessante que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, o povo começava a perder a guerra. Então, nesse momento, vem dois israelitas. Um pega no braço esquerdo, outro no braço direito. Se não me engano, Arão e Hur. E eles sustentaram as mãos de Moisés para cima até que o povo fosse vencedor. Ok. O que isso quer dizer? Virão pessoas, você e eu passaremos por situações complicadas. E isso não só no início, né, quando nós acabamos de sair do mundo, estamos ainda novos, né, na presença de Deus, mas em toda a nossa carreira de fé. Virão pessoas que irão te ajudar. E não é só um ajudar de, eu vou orar por você, também. Isso é muito importante. Mas muitas vezes vai faltar o dinheiro para fazer compra e alguém vai chegar e, Deus mandou te entregar. Muitas vezes vai faltar o emprego e alguém vai chegar, vai lá, vou te ajudar, faz isso aqui, me ajuda nisso aqui que eu vou te dar algo em troca, né? Vou pagar pelo seu trabalho. Então, há da parte de pessoas essa ajuda e essa mão, literalmente, para poder tirar-nos de situações que passamos, que qualquer ser humano enfrenta. Mas ser igreja corpo de Cristo tem esse diferencial. Ser igreja corpo de Cristo faz com que nós sejamos um só. E quando uma parte do corpo ela se sente dolorida, todo o corpo sofre e todo o corpo ajuda. Então não vão faltar pessoas para te estender a mão, para te ajudar. Isso é um fato. Isso é que é ser igreja corpo de Cristo. Chega um momento que Moisés, então, ele se tornou o juiz do povo. Ele julgava, as pessoas chegavam e tinham dúvidas, e era com Moisés que tudo era resolvido. E Jetro vem visitar ele, e ele vê aquilo e fala assim, eu preciso ajudar Moisés. Chama ele e fala, olha, você não vai dar conta. É muita gente, é muita coisa,
Você precisa, então, orientar homens da forma como agir, da forma como tratar, como você faria, para que eles te ajudem a cuidar dessas questões. Então, Jetro orienta, né? Uns vão ser governantes de 100, outros de 50, outros de 10, conforme a sua capacidade. E assim Moisés faz. E aquele peso que Moisés sentiu, eu imagino, e que Moisés devia estar cansado, devia estar estressado, porque lidar com gente, nós todos sabemos disso, não é fácil. E facilitou muito a vida. E isso fala de quê para nós hoje? Virão pessoas para te aconselhar. E não só pessoas, como também o Espírito Santo, que é aquele que consola, que é aquele que aconselha, né? Então, não faltará da parte de Deus prover pessoas para nos aconselhar a caminhar num caminho que torna a nossa caminhada mais fácil. Pessoas para nos dar boas palavras, pessoas para nos dar puxões de orelha, pessoas até para brigar conosco, para que possamos permanecer firmes na caminhada e voltados para o que importa, que é realmente a Jerusalém Celestial. Já no verso 19, então, Moisés chega ao Sinai. E o que isso representa para nós? Foi lá que Moisés sobe ao monte e Deus fala com ele, então, de pertinho. Foi diferente na sarça. Havia um distanciamento maior. Deus sim se revela a ele, mas no monte havia uma intimidade, havia uma comunhão. Então é o momento em que nós, diante de Deus, ouvimos claramente sua voz e mais do que isso, nós podemos falar com ele. Então chega um momento na vida do cristão que ele precisa ter essa liberdade de conversar com Deus, ele precisa ter essa liberdade de falar claramente com Deus o que precisa ser dito. E em toda a nossa falha, em toda a nossa imperfeição, Deus sempre vai ter uma boa palavra para nós. Às vezes, sim, um puxão de orelha, claro, isso faz parte. Como pai amoroso, ele ajuda, ele aconselha, ele também corrige, ele exorta. Né? Isso é muito importante. Então, o 19 fala dessa comunhão, de estar pertinho de Deus, de ter acesso à sua glória. Né? É o que o Monte Sinai representa. Quando a gente vai para os versos 20, 21, 22 e 23, são leis. Então, Deus orienta, aqui é o meu estatuto e vocês devem seguir. O 24, Deus faz então uma aliança que seria perpétua com o povo de Israel. E agora no 25 é onde nós começamos efetivamente o nosso assunto, o tabernáculo. Justamente em Êxodo 25, os versos 1 e 2, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Tá. Então agora a gente está começando a falar do tabernáculo. O tabernáculo ia ser construído e o projeto Deus tinha dado para Moisés e Deus tinha sido claro. Seguinte, não pode sair fora do projeto. O projeto tem que ser feito à risca. Ok, mas aí o seguinte, Deus poderia prover todas as coisas de forma milagrosa? Sim, mas não era o objetivo de Deus. Então o que Deus fala a Moisés? Olha, você vai falar para o povo. Primeira coisa é a oferta alçada. O que significa isso? Então quer dizer que Deus, ele quer de mim algo para realizar a obra dele? Sim. Mas eu não posso muita coisa. Não é o que está em questão. Porque a oferta alçada, um dos sinônimos é alcance. Então é para você fazer o que você tem condições, o que está ao seu alcance. Aí eu não consigo doar para a igreja 100 mil reais. Aí eu não consigo doar o meu tempo. Mas o que você consegue fazer? Eu consigo vigiar os carros? Então faça. Eu consigo ajudar numa obra da igreja? Então faça. Não. Eu consigo ajudar a obra financeiramente? Então faça. Agora, não se esqueça a outra parte grifada. Coração se mover voluntariamente.
A gente tem vivido tempos em que há uma corrida por se ter mais. Isso não é necessariamente pecado. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você quer galgar uma melhor posição, você quer dar maior conforto à sua família, você quer ter mais conforto. Isso é nobre. Mas a ganância, ela tem tomado conta dos corações, inclusive dentro das igrejas. Então, é preciso estar muito claro para nós que a igreja ela não deve ser uma fonte de renda para alguém esbanjar de forma nenhuma. É por isso que é muito importante. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz o seguinte aqui, ó, oferta voluntária. Então, aquilo que Deus coloca em teu coração, passa. Então, teve gente que doou pouquinho, teve gente que doou um pouco mais, teve gente que trabalhou. Deus quer de mim e de você aquilo que você consegue fazer pela obra dele. Ele não quer que você se sacrifique. Não. Ele quer que você faça aquilo que você pode. Sabe aquela questão? Eu não consigo fazer o que todo mundo faz, mas eu consigo fazer o meu máximo. É isso que Deus quer de você. O máximo da sua ajuda, do seu tempo, o máximo que você pode, abrir mão dos seus bens. O dízimo está lá, uma oferta que você pode fazer, mas Deus não quer que você sacrifique, Deus não quer que falte o pão na sua mesa para que a obra seja realizada. Não é assim que funciona. A gente precisa entender isso muito claro. Deus quer oferta alçada, aquilo que está em seu alcance, tá? E precisa ser voluntário. Se não partir do seu coração, é melhor que você nem faça, porque não vai agradar a Deus. E aqui a gente vê, vamos dar uma lida numa parte do versículo, que tudo aquilo que foi realmente coletado. Ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e escarlata, que é o carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos e peles, peles de carneiro, tingidas de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, enfim. Muita coisa foi colhida do povo, muita coisa. Então o povo abriu o coração para aquela obra, para aquele trabalho e realmente fez a sua parte. Aqui, para a gente ter uma ideia, a gente vê o que foi coletado. 1 tonelada de ouro, quase 3,5 toneladas de prata e quase 2,5 toneladas de cobre. Só de metais, então, quase 7 toneladas. Olha que interessante. Cada um cooperou. E só de metais importantes para aquela construção, a Bíblia fala em quase 7 toneladas. Aqui tem um cálculo aproximado do que é o talento e o ciclo, para vocês estudarem depois e verem de onde vieram esses números. Se nós fizermos a nossa parte, se nós nos voluntariarmos, nós vamos sim conseguir fazer a obra de Deus avançar. Aqui, já começando então, nós estamos já no final dessa primeira parte. Na semana que vem a gente vai ver então com mais detalhes o tabernáculo em si, mas é uma visão artística. O tabernáculo ali bem no meio, já construído, pronto, A glória de Deus, simbolizada por essa nuvem que desce, porque é a presença de Deus conforme ele tinha se comprometido, e o povo organizado em volta. É interessante a gente ver como era essa organização. Então a gente vê aqui, Ocidente, Oriente, Sul e Norte. Manassés, Efraim e Benjamim. À esquerda, Gade, Rúben, Simeão e Sacar. À direita, Benjamim, Naftali, Dan, Azer, Zebulon.
à frente, né, Manassés, Efraim e Benjamim, na parte de baixo, Issacar, Judá e Zebulon. Então, essa era a disposição do povo em volta do tabernáculo. E a gente vê o seguinte, a gente não consegue ver aqui José. E por quê? Vamos fazer uma recapitulação rápida sobre a genealogia de Abraão. Então, o que a gente tem aqui? Abraão se casa com Sara. Então, Sara gera Isaac. Isaac casa com Rebeca. E dessa união nascem Esaú e Jacó. Vocês lembram muito bem. Gêmeos, né? Esaú nasce primeiro e Jacó segurando no calcanhar de Esaú. É aqui também aquela conhecidíssima história onde Jacó compra a primogenitura por um prato de lentilhas de Esaú. Jacó, então, que depois seria Israel, é enganado pelo sogro, ele queria se casar com Raquel, mas primeiro recebe Lia. Com Lia, então ele tem 6 filhos e uma filha, né? Os números são a ordem de nascimento dos filhos, tá? É importante para a gente poder saber e a gente poder guardar. Finalmente, ele consegue se casar com Raquel. E da união com Raquel, nascem José e Benjamim. Eu não estou falando aqui na ordem correta. Tanto é que José foi o 12º e Benjamim foi o 13º filho, tá? De Jacó. Então, ok. Raquel, José e Benjamim. Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, uma menina. Só que Jacó também teve filhos com as concubinas. Bila, concubina de Raquel, Zilpa, concubina de Lia. Com Bila, Dan e Naftali, com Zilpa, Gade e Assé. Mas onde a gente quer chegar? Que é importante a gente falar sobre José, porque José não aparece lá na disposição das tribos em volta do tabernáculo. Primeiro que José já tinha morrido, né? Mas então seus 2 filhos assumem a herança que era dele. Mas se a gente fizer a conta então, a gente vai ter, com José eram 12, sai José, entram 2, ficaram 13. Sim, 13 tribos. Mas não são 12? Deus fez com uma das tribos algo extraordinário, que foi com os levitas. Os levitas não tinham terra para si, porque Deus seria a herança deles. Eles seriam um povo escolhido para trabalhar, né, na obra de Deus. E especificamente, eles eram o povo responsável pelo tabernáculo. Então, se a gente for olhar povo que tem terra, a gente precisa retirar os levitas. Então, sim, 12 tribos, tá? E os levitas, eles tinham moradas nas terras das outras tribos, mas eles não tinham herança própria, terra própria. Então, isso é muito importante. Por definição, são 13, né? 13 tribos, mas que tem terra são 12, né? O povo levita foi escolhido para louvar e glorificar a Deus trabalhando no tabernáculo. Então, por isso que a gente não vê, voltando um pouco aqui o slide, a gente não vê José, mas a gente vê quem? Manassés e Efraim, se vocês observarem logo de cara aqui, que são os filhos de José. Agora, qual outra tribo que não aparece aqui? Qual outro nome que não aparece aqui além do de José? Dos levitas. Porque os levitas eram responsáveis, né? Vamos pegar aqui e mostrar com o laser, pelo trabalho no tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes principais. Então ele tinha o pátio, né? Então o tabernáculo ele estava no centro, havia então uma cortinada
do lado de fora, aqui a entrada. Essa cortinada era segurada ela era firmada por, como é que nós vamos dizer, eu vou chamar de haste, né? Pequenas hastes que nós vamos estudar sobre elas logo, logo. E ela ficava, então, ela limitava o espaço do pátio. Havia uma entrada, uma cortinada, então esse era o átrio ou o pátio. E agora tinha o tabernáculo em si, né? Que era dividido em duas partes. A primeira parte, o lugar santo, né? Onde ali a gente tinha logo à frente o altar de incenso, né? A gente tinha à nossa esquerda o candelabro, né? À nossa direita, a mesa dos pães da proposição. Esse era o lugar santo. No Santíssimo, né, que é a terceira parte, ficava então a Arca da Aliança e o propiciatório. Havia um véu que separava essas duas partes. E é justamente lá, né, dentro da Arca da Aliança, ficavam as tábuas da lei, ficavam o maná e a vara de Arão que floresceu. Mas nós vamos conversar sobre isso mais na frente, né? Aqui também uma visão artística do tabernáculo. Vou pegar o laser aqui para mostrar. Ó. Então aqui a gente tem uma cortinada. Então essa parte aqui, tá? Eu tô olhando para o lado de cá porque é onde tem a tela, né? Mas talvez fosse melhor olhar aqui. Então aqui, ó, o átrio. Aqui o tabernáculo. Então a primeira parte do tabernáculo, o lugar santo. A parte de trás, o Santíssimo, tá? Nós vamos encerrar por aqui e na semana que vem nós vamos dar prosseguimento, então, falando sobre todas as peças do tabernáculo, seja do átrio até o Santíssimo e a representação de cada uma delas para os nossos dias. Ficamos por aqui, agradecemos, então, a você estar nos acompanhando. Espero que seja útil para a sua vida. Até mais.